Olá, meu irmão, minha irmã querida, meus amigos. Aqui é o Gilson Castilho e esta é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Louvado seja Deus pela sua vida e que sejamos sempre gratos a Ele por mais esse lindo dia que Ele nos concede em sua infinita graça e misericórdia. Eu desejo muitas bênçãos de Deus para a sua vida hoje, tá bom? Hoje teremos uma mensagem muito bonita. Há uns 4, 5 meses atrás eu fiz esta mensagem de uma forma mais resumida. Hoje eu gostaria de abranger um pouco mais sobre o assunto. E a nossa mensagem está baseada em Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos aqui falar sobre a importância de saber esperar. Como diz Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. E nós já sabemos disso. Mas como seres humanos, muitas vezes nos precipitamos e metemos os pés pelas mãos, não é? Bem, nessa mensagem vamos ver um exemplo na Bíblia de alguém que agiu assim. Alguém que não soube esperar o tempo de Deus. E vamos ver o sofrimento que ela trouxe para si mesma, para sua família e também para outras pessoas. Existe o tempo da espera e nós precisamos aprender a viver esse tempo com paciência. Não é fácil, mas é necessário. Então vamos começar essa mensagem lendo o texto de Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Abraão estava com 85 anos de idade. Sua caminhada com Deus havia começado 10 anos antes. E ele havia aprendido algumas lições preciosas sobre a fé. Deus havia prometido a Abraão e Sara, que era estéril, prometeu-lhes um filho, mas não disse quando essa criança iria nascer. Então esse era um período de espera, e a maioria das pessoas não gosta de esperar. Quem gosta de esperar, não é mesmo? Eu não gosto de esperar, tenho certeza que você também não, mas esperar muitas vezes é necessário. Bem, Sara sabia que não podia ter filhos, mas que seu marido era capaz de gerar uma criança. Então, o que Sara fez? Sara deu um passo antes do agir milagroso de Deus em sua família, pois ela era estéril, confiando na sua própria inteligência. E o que ela fez? Conforme lemos aí no versículo 1 e 2 de Gênesis 16, ela pediu para que Abraão se deitasse com a sua escrava, sua serva, chamada Agar, e por meio dela tivesse um filho. Ela tinha a intenção de formar uma família por meio de Agar, sua escrava. Olha só o plano de Sara. Ao fazer um plano precipitado e envolver seu próprio marido nisso, Sara não estava preocupada aqui com a revelação da glória de Deus sobre sua vida. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade porque eu vejo que muitas pessoas, ao falar sobre Abraão e Sara, gostam apenas de falar das qualidades. Acontece que Abraão e Sara eram seres humanos como todos nós somos. Eles eram pessoas de muita fé, só que eram seres humanos imperfeitos e também cometiam muitas falhas. E olha aqui uma falha grave de Sara. Sara meteu os pés pelas mãos, agindo antecipadamente ao que Deus lhe havia prometido. Estava dando um passo antes do agir milagroso de Deus e envolvendo sua família, envolvendo seu marido, envolvendo sua serva Agar. Ela não estava preocupada com a glória de Deus sobre a sua vida. Claro, entendemos que para ela devia estar sendo difícil esperar,
Talvez ela tinha muita vontade de ter um filho, mas isso não lhe dava o direito de tomar uma atitude tão precipitada e que trouxe tanto sofrimento. O único objetivo de Sara aqui fica claro. Ela disse no versículo 2: assim edificarei uma família por meio dela. Sara estava sendo egoísta, queria edificar uma família por meio da sua escrava, da sua serva. Talvez, quem sabe, não sei, mas meditando aqui comigo, eu penso que talvez houvesse uma pontinha de decepção com Deus. E até mesmo intenção de culpar Deus em suas palavras, porque note o versículo 2, o que ela diz: o Senhor me tem impedido de dar à luz. Quer dizer, aqui ela está dizendo que a culpa dela não ter filhos é de Deus. Bem, tem um ditado que diz que para Deus adiar não é o mesmo que negar. Contudo, Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade, de todos nós, ele sussurra nos nossos ouvidos: Deus está retendo aquilo que lhe é de direito. Se Deus te amasse, as coisas seriam diferentes. A culpa é de Deus. Bem, foi isso que ele fez quando ele enganou a Eva, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. E é isso que ele faz. Faz você colocar a culpa em Deus. Bem, a Bíblia não diz que Sara estava colocando a culpa em Deus, mas nas minhas meditações, e conforme lemos até aqui no versículo 2, ela disse: Deus tem me impedido de dar à luz. Talvez sim havia uma pontinha de decepção com Deus aqui e até mesmo a intenção de culpá-lo. Bem, mas vamos ver quais foram as consequências dessa precipitação de Sara. Bem, quando alguém age com a sabedoria de Deus, ele luta com as armas de Deus. Mas quando alguém age conforme a sabedoria do mundo, acaba lutando como o mundo luta. E foi o que Sara fez. Sara passou à frente de Deus. E vamos ver as consequências? Bom, pelo menos 3 consequências dessa precipitação de Sara. A primeira consequência foi conflitos de convivência. Note bem, a história nos conta que Sara começou a ter raiva, começou a culpar o seu marido, Abraão, começou a maltratar sua serva, Agar. Parecia até que ela tinha se esquecido de que a ideia, aquela péssima ideia, foi dela, partiu dela. Ela quem pediu para Abraão deitar-se com Agar. E Agar também não tinha culpa nisso. Ela era uma escrava, uma serva. Ela fazia o que lhe mandavam. A segunda consequência da precipitação de Sara foi a perda da liderança espiritual. Veja bem, em vez de assumir a liderança da sua família para resolver o conflito, quando começou a dar problemas ali entre Agar e a sua esposa, quando começou a lidar encrencas, brigas, em vez dele tomar a liderança, ele transfere para a sua mulher a solução do problema. Você vê isso em Gênesis 16:6. Ele deveria ter se compadecido de Agar, de uma serva desamparada e grávida que não teve culpa ao ser obrigada a ter um filho, e permitiu que a sua esposa Sara a maltratasse. Olha só, é por isso que eu digo, a gente sempre fala bem de Abraão e Sara, principalmente Sara como uma ótima esposa, mas é bom também a gente lembrarmos das coisas ruins que esses servos de Deus fizeram, dos defeitos, das falhas, dos pecados que eles cometeram, porque isso nos ensina muito. É muito melhor aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Abraão deveria ter chamado todos para uma reunião, ter chamado a atenção de Sara, sua esposa, sim, porque ela estava maltratando Agar. Ele tinha que ter tomado a liderança da sua família e resolver o problema. Mas Abraão abdicou da sua liderança espiritual do seu lar. Ele perdeu a liderança espiritual do seu lar naquele determinado momento. Olha só, uma consequência muito ruim. E a terceira consequência da precipitação de Sara foi a fuga dos problemas.
A solução de Agar foi fazer o quê? Foi fugir. Coitada de Agar. Agar foi uma mulher muito sofredora. Agar fugiu. Uma tática que todos nós aprendemos com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, conforme vemos em Gênesis 3:8. A primeira coisa que eles fizeram quando Deus os procurou foi fugir, tentar se esconder. Não é possível resolver os problemas, queridos, fugindo deles. Não adianta fugir. Abraão e Sara enfrentaram grandes conflitos. E por quê? Porque não souberam esperar em Deus. Não viveram o tempo de espera com paciência. Deus havia lhes prometido um filho. Eles precisavam esperar, mas não. Sara deu um passo à frente de Deus. Do mesmo modo, certamente, há muitas pessoas que não souberam esperar e hoje colhem muitas consequências. Talvez muitos dos que vão ouvir esta mensagem cometeram esse mesmo erro. Mas para essas pessoas, para os que em algum momento da vida, talvez, não sei se você já fez isso, não soube esperar em Deus, saiba que ainda há esperança. Deus, em sua misericórdia, ainda quer nos dar uma nova oportunidade. Bem, Abraão e Sara, mais tarde, aprenderam com seus erros e tiveram um recomeço. Olha só, a história nos conta que eles foram depois muito felizes. Eles tiveram um recomeço, aprenderam com o erro. Sempre é possível se levantar uma vez a mais do que a quantidade de vezes em que caímos. Se nos humilharmos, nos arrependermos e nos colocarmos debaixo da legalidade da obediência à palavra de Deus, aí sim, sempre será possível se levantar uma vez mais do que a quantidade de vezes em que caímos. Abraão e Sara alcançaram a promessa conforme Hebreus 11:11. Todos nós temos sonhos a concretizar. Todos nós temos desafios a vencer e projetos para terminar. Mas em certas ocasiões, nos vemos diante de impossibilidades tão grandes, nos sentimos tão pressionados, que desistir parece ser até um alívio, não é? Nossa impaciência cresce diante da espera, pois a nossa carne odeia esperar, odeia aguardar. A gente costuma perguntar com frequência, né? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que passar por isso? Até quando eu vou ter que esperar? Já imaginou como Sara deve ter se sentido ao esperar o filho da promessa? Também não foi fácil para ela. Ela deve ter feito esta pergunta muitas vezes. Ao perceber que os anos estavam avançando, ela cada vez mais velha e parecia cada vez mais impossível ela engravidar. E por não conseguir mais esperar, ela mesma tentou dar uma solução em vez de continuar aguardando o tempo de Deus para fazer o que tinha prometido. É claro que não foi uma boa ideia, né? E você? Parece insuportável a sua situação? Você acha que chegou no seu limite e precisa da sua solução para ontem? A incredulidade nos faz duvidar dos sonhos colocados em nosso coração pelo próprio Deus. E mais, querido, a precipitação que leva à tentativa de dar uma ajudinha para Deus acaba atrasando ainda mais os planos dele. Foi isso que Sara tentou fazer e acabou tendo péssimas consequências. Não faça isso, porque nossos impulsos de querer resolver as coisas do nosso jeito sempre têm consequências ruins. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, creia. Deus te ama tanto que tem prazer em realizar o que Ele prometeu. Deus é fiel à sua palavra e justo para cumpri-la. Deus é perfeito nas soluções que dá. Ele é perfeito também em escolher quando a sua bênção deve chegar. Portanto,
Apenas faça a sua parte. Mantenha a fé e a paciência de mãos dadas. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se gostou, deixa seu joinha aqui, se inscreva no canal e principalmente compartilhe essa mensagem com mais pessoas, ajudando assim a semear a palavra de Deus. Eu gostaria que você também agora clicasse no vídeo que vai aparecer agora na tela. Clique aqui e assista mais uma linda mensagem que eu fiz para você. Que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.